Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender. Hoje vamos falar sobre o crescimento do mercado de franquias de açaí aqui no Brasil. E para essa conversa a gente convidou o Marcos Barros, ele que é sócio fundador da Trevo Açaí e também da Trevo Gelateria. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Canal Empreender para esse bate-papo, para essa conversa especial. Muito obrigado, meu amigo. É uma alegria poder estar aqui com vocês e poder contribuir, né, com a nossa história, a nossa experiência, que eu acredito que pode inspirar algumas pessoas que estão querendo empreender, iniciar o negócio, né, e é sempre uma alegria para mim. Muito obrigado. A gente que agradece aqui a sua participação conosco. Marcos, a Associação Brasileira de Franchising tem feito vários levantamentos, inclusive dos últimos anos para cá, e quando eu falo dos últimos anos, com relação à pandemia em 2020, que afetou o Brasil e o mundo, de fato, muitos negócios tiveram de fechar as portas, mas outros negócios também surgiram durante esse período da pandemia. E aí eu te pergunto, na sua opinião, o que é que justifica esse boom, desse crescimento de franquias, desse mundo do franchising no país? Eu acho que é um movimento muito grande e as pessoas querem empreender, né? Sempre, e aí você vai ter a opção de começar sozinho, né? Onde você tem todas as dificuldades, quem inicia, né? Não tem conhecimento específico, não sei nem por onde começar, não tem um apoio, estou lá só. E eu tenho, por outro lado, eu tenho uma opção de uma franquia, onde eu tenho um modelo que já está validado, com processo maduro, com todo o apoio, uma assessoria, uma contribuição que vai me auxiliar. Então é tanto que a ABF fala que 80% das empresas quebram até os 5 anos, né? Os 5 primeiros anos. Enquanto para a franquia, isso reduz em 60%. Então, eu acho que é esse o motivo. As pessoas querem ter uma segurança, assim, ter uma certeza de que o negócio vai ser um sucesso, né? É verdade. E essa proposta do modelo de franquias é justamente essa, né? É entregar mais comodidade, mais segurança, dar mais tranquilidade para quem quer ser empreendedor, para quem quer ser aí dono do próprio negócio, né, Marcos? Com certeza, né? Primeiro que você vai ter um negócio que já está validado, né? Não é garantia de sucesso, porque eu sempre expresso isso para os franqueados na contratação. A franquia é 50% o franqueado e 50% a franqueadora, porque precisa lá na ponta fazer o que precisa ser feito, né? Então, mas se você está com uma franquia, você vai ter a certeza de que aquele já foi validado, tem processos sólidos, vai te ensinar sobre gestão de pessoas, sobre marketing, né? Sobre controle interno, sobre financeiro. Então vai te dar todo esse suporte que você vai, normalmente a pessoa quando busca uma franquia, o perfil, a pessoa que já trabalhou um bom tempo e não quer mais ser funcionário e aí quer empreender, então ela tem esse suporte, né? É isso. Porque a gente sabe, né, Marcos, que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, né? É bem desafiante, mas eu costumo falar para minha equipe aqui que é o seguinte, que é uma característica fundamental, né? Persistência, amigo. É só não desistir, porque empreender... já estamos habituados a todo dia ter algo novo, né? Todo dia tem algo novo, uma nova regulamentação, uma nova adaptação, e entender que isso é só mais um desafio que vai ter sempre, né? Então é só ter resiliência e seguir e não parar. E falando dessa fruta típica da região amazônica, que tem conquistado o paladar, né? De tanto sabor, e aí quando eu falo o paladar de milhares de brasileiros e pessoas em todo o mundo, né, Marcos? O açaí que vem ganhando relevância, cada vez mais relevância, principalmente no mercado de exportação, né? O nosso país cada vez mais exportando essa fruta tão saborosa, tão gostosa. Quem não gosta de açaí, né? Então, se eu pudesse, por exemplo, tomaria aí uma taça de açaí todos os dias,
mas acabo me controlando ali, mas claro, toda semana eu estou sempre tomando aquele açaí maravilhoso. E o açaí é isso, né, Marcos? Ele tem conquistado o mercado de franquias, também tem conquistado esse mercado de franquias de alimentação saudável, né? O açaí, como você falou, tem crescido muito, é um fruto saudável, né? Então ele é antioxidante, então um excelente antioxidante. Então eu acredito que também por essa contribuição saudável dele, acaba que as pessoas consumindo mais. Por mais que 75% dos clientes fazem combinações que não são saudáveis, mas de fato o produto é um produto saudável, né? E um produto também com um ticket muito baixo, né? Então é um alimento saudável e um alimento, vamos lá falar, barato, né? Então assim, um ticket médio de um açaí é R$25, então ela consegue atingir toda a população. Então eu acredito que junta a alimentação, um produto saudável, né, com um ticket barato que atende toda a população, por isso que eu acho que popularizou tanto, e também porque a pessoa quer empreender, não consegue ter uma franquia. Ele vai revender o produto com investimento muito pouco, entendeu? Começa uma banquinha de açaí, então ficou muito popular por isso também. Então eu acho que foi esses 4 fatores. E a gente pode dizer, né, Marcos, que as franquias de açaí já deixaram de ser apenas uma tendência e agora, né, não só agora, já formam aí um segmento muito bem consolidado, né? Com certeza. Eu entende. Nós estamos se juntar a gelateria e açaí, são 9 anos total, né? Então, a gente já tinha iniciado o movimento do açaí. E vem crescendo em torno de 23% ao ano a exportação de açaí. Então já está consolidado no Brasil e no mundo o consumo de açaí. E cada dia mais a população vem tendo essa consciência sobre a alimentação saudável, né? Como ter uma qualidade de vida maior, e aí entra para o consumo da alimentação saudável, que vai cada vez mais consolidando ainda mais o açaí. E reforçando, Marcos, essa consolidação dessa fruta tão saborosa, dados da Embrapa, né? Segundo a Embrapa, o consumo de açaí no Brasil aumenta cada ano, pelo menos aí em 15%, já sendo responsável também por geração de milhares de empregos, são basicamente mais de 25 mil empregos diretos no Brasil. Ou seja, Marcos, esse nicho de mercado, de fato, vale a pena pensar em investir, né? Sem dúvida. E acreditamos muito no açaí, com base em todas as dados que você está falando, né? E o açaí inicialmente estava ali só em Belém, né? Belém e Manaus, né? Que são os principais produtores de açaí, mas açaí nativo, né? Que hoje sustenta ali muitos ribeirinhos, né? Que eles simplesmente... Deus nos deu a eles lá, o fruto está lá, eles só precisam ir lá e colher o fruto, né? Mas aí com essa demanda toda, hoje a gente já tem açaí plantado, tem açaí na Bahia, açaí no Ceará, açaí em Minas, né? Então, assim, por diversas áreas do Brasil, o agro está investindo em plantação de açaí, né? Para poder atender essa exportação toda, mas é importante também falar que o açaí de Belém, o sabor é diferente, né? Acho que é um conjunto de clima, né? Clima, condições do solo e tal, mas o açaí do Pará em si, né? Não Belém, do estado do Pará, é diferente, é melhor, é um produto bem diferenciado. Fatores, né, que reunidos ali, de fato, tornam a fruta, né, que é plantada, cultivada no estado do Pará, diferenciado, né? Uma fruta diferenciada. Aqui, inclusive, Marcos, se você não sabe, e o nosso telespectador também, aqui no Distrito Federal, aqui na capital do país, já tem produtor aí da fruta plantando, produzindo já, e já na esperança aí de colher nos próximos meses as primeiras colheitas, digamos assim, entendeu? As primeiras safras da fruta. Brasília, quem iria imaginar, né? A capital do país, essa terra aqui tão seca, mas graças a Deus fértil, plantar o fruto da açaí em pleno Planalto Central, né? Em plena região do Cerrado, né?
É o empreender. Quando se quer fazer, né, você leva a prosperidade para o deserto, não é assim? Você leva a água. Então a gente tem a exemplo disso Israel e outros países. Então assim, o empreender é isso. Quanto tem mais dificuldades aí, há muitas oportunidades, né? Gostamos de dizer que para mim, né, eu sempre vejo oportunidade em tudo. Então acho que isso é uma característica que aí vai fazer como empreendedores aí vir essa oportunidade em Brasília e vai ter no Brasil todo, né? Onde tem terra, vai ter oportunidade de crescer, né? Com certeza, Marcos. E para quem está nos assistindo, Marcos, para quem quer empreender no Brasil, para quem quer ser dono do próprio negócio, para quem está aí de fato buscando uma oportunidade de investimento, mas ainda não possui um grande capital, as franquias de açaí são de fato uma ótima opção, né? Sem dúvida, a gente vai ter modelos de franquia. No nosso negócio a gente tem modelos a partir de R$100 mil, né? De 100 a 400 mil reais, mas se a gente está falando do mercado de franquia, né, ele vai entender aí que vai ter franquia para todo nível de investimento, né? Micro franquia, nano, 20, 30. Para quem quer empreender, sempre vai ter oportunidade. O mercado de alimentação saudável é um mercado crescente, né? Então, assim, eu entendo, nós vivemos o açaí, acreditamos no açaí, e sempre foi empreender e couber no orçamento dele ir para o açaí é uma excelente opção, né? O açaí. Mas também tem franquias de alimentação com outros níveis de investimento também, né? Menores e que quem quer vai fazer e vai ter sempre oportunidade. É verdade, Marcos. E aí, eu te pergunto, Marcos, que pontos o futuro empreendedor, ou para quem já empreende no país em outros segmentos, em outros nichos de mercado, que pontos eles devem levar essas pessoas, inclusive as que estão nos assistindo, o nosso telespectador aqui do canal Empreender, que pontos elas devem levar em consideração, tomar em consideração quais os cuidados que o empreendedor deve ter na hora de entrar para esse mundo do franchising? Para mim, é primeiro conhecer a história do empreendedor. Eu acho importante isso, sabe? Porque ele vai entender até onde aquela franquia vai. Eu acho que isso é importante. Depois, saber quanto tempo a franquia está em funcionamento, quanto está funcionando, quantos franqueados tem e falar com os franqueados. Eu costumo muito dizer isso, sabe? Porque normalmente a pessoa vai lá e, enfim, olha, porque viu só algumas coisas no Instagram, alguma informação desse tipo, mas eu preciso ir lá na ponta lá e pegar franqueados aleatórios. Eu costumo dizer isso, sabe? Ir lá pegar franqueados aleatórios e conversar com o franqueado. Amigo, se você tivesse dinheiro para investir em outra franquia, você abriria outra franquia dessa? A franquia está te dando um retorno, que está te propondo que vai entregar, entende? Estão te dando suporte, estão te dando apoio, treinamento. Realmente é tudo isso que eu estou falando? É isso, porque quando a gente busca uma franquia, quando a pessoa quer empreender e busca uma franquia, ela está procurando um modelo pronto para poder minimizar os erros, não é isso? Então ela precisa avaliar esses pontos com quem já está operando essa marca, para entender se de fato é aquilo que se está se oferecendo. É isso. Perfeito. Marcos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue aqui conversando sobre esse boom do mercado de franquias no Brasil. Tá ótimo. Obrigado. E para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. A gente segue falando sobre o crescimento do mercado de franquias, também de açaí aqui no Brasil. E a gente segue conversando com o Marcos Barros, ele que é sócio fundador da Trevo Açaí e também da Trevo Gelateria. Marcos, você falava no bloco anterior justamente sobre os cuidados que o empreendedor, o futuro empreendedor, deve ter, né, deve tomar na hora de pensar no mercado de franquias no Brasil. E como, isso, amigo. Claro, e como tudo que você falou
a gente tem que, o empreendedor ele tem que ter, além de fazer todo um bom planejamento, ele também tem que entender um pouco do mercado, da necessidade do cliente, né? Sim, ele precisa, como eu compartilhei com você, ele precisa identificar se ele tem afinidade com aquele mercado que ele vai trabalhar. Acho que isso é fundamental, porque ele vai estar vivendo aquilo, né? Então tem que ser um produto que tem a ver com os valores dele. Isso eu acho que isso é muito importante, tá certo? Depois disso, entender sobre o mercado, pesquisar um pouco, né? Como é que está aquela atividade no mercado, porque a franquia ela vai te dar, como eu falei, o suporte, o apoio sobre aquele produto. Aquele produto é aquela marca, né? Então, de forma mais global, ele que tem que ter essa visão mais ampla para poder entender sobre, cara, onde que eu vou, para onde eu vou investir, não é isso? É sobre uma alimentação, é sobre um serviço, né? Então, que área eu vou? Então, isso é um trabalho dele, né? Porque, obviamente, que se ele vier até a mim, eu vou falar sobre o mercado saudável, sobre o meu mercado, sobre isso, trazer meus números, mas ele precisa entender de forma mais ampla. Eu vejo dessa forma. Então, esse cuidado para escolher que área vai e depois, e depois vai para a franquia, porque ele vai ter esse suporte que a gente já compartilhou aí, né? Com certeza, Marcos. E para quem quer começar, você ser ali dono de ser um franqueado, na verdade, você pode começar ali instalando, seja um quiosque, né? Até como forma, né, Marcos, de diminuir o custo, né? O valor necessário, que acaba que você diminui o custo e deixa de alugar ali um espaço comercial, né? Amigo, assim, depende, eu digo o seguinte, vai depender do nível de investimento de cada um, né? A gente, falando de Trevo, nós temos um modelo de loja com investimento acima de R$400 mil. Se é um candidato que tem já um conhecimento, uma gestão, já trabalhou, já foi gestor de uma empresa e tal, e quer empreender e está com um nível, já está no nível 2 e tem recurso, obviamente que nós vamos adequar o modelo à necessidade dele, né? Então nós vamos entender que ele já tem maturidade para ter uma operação maior. Entretanto, se é uma pessoa que quer iniciar a operação, mas nunca teve nenhum cargo nem de liderança, porque ele precisa, mesmo que ele não tenha e vá desenvolver, há um tempo de amadurecimento, né? Então ele tem o dinheiro, mas ele tem um recurso, mas ele não tem ainda o recurso intelectual, e ele vai demorar mais tempo para desenvolver, porque ele vai estar operando uma loja, vai estar num atendimento. Então nesse cenário nós vamos indicar, vamos abrir um quiosque. Tu vai trabalhar com operação menor, tu vai ter 3 colaboradores, inicia, né? Inicia, porque nada do que viver na prática. A pessoa precisa estar lá e viver na prática, porque eu posso passar com ele aqui, sei lá, 2, 3 dias falando, isso e aquilo, mas é vivendo na pele lá o dia a dia que ele vai entender o funcionamento do negócio. E Marcos, por ser um trabalho aí, falando do açaí, né? A gente segue aqui falando do açaí, por ser um trabalho que é com um produto, né? Congelado, os gastos com armazenagem e até mesmo os desperdícios, eles são bem menores, né? Sim. Mais uma vantagem de ter a franquia, né? Então, assim, hoje já é uma operação muito madura. Então, vamos lá. Então, a gente já tem numa DRE, né? Eu acho que quem está iniciando aí, empreender e está assistindo o canal, um demonstrativo de resultado de exercício do mês, que a gente necessariamente precisa fechar os números. É algo básico, mas normalmente 80% das empresas pequenas, nenhuma sabe nem quanto é que foi o lucro do negócio no final do mês, entendeu? Então a franquia, na DRE, a gente já tem um custo de ocupação, o aluguel só pode ser X, o custo do produto é tanto, o desperdício aceitável é 1%, mas já está aqui no custo da operação, a armazenagem é Y. Então, assim, não tem um custo menor, certo? Comparado a produtos que não são congelados, né, dentro da alimentação, porém é um custo já calculado que cabe dentro do resultado do negócio. Então já está projetado o negócio, a armazenagem do produto. Marcos, investir em uma franquia, o franqueado ele já acaba aí aproveitando o mercado em expansão e, claro, né, com um potencial de crescimento contínuo, né? Sim, com certeza. E além disso também todo o know-how da franquia, uma visão, o poder da marca, né?
a marca é fundamental no negócio. Para você ter uma ideia que nascemos em Fortaleza, né? Então 80% da nossa operação está em Fortaleza. Em operação, falar em preço, né? Preço monetário, nós estamos posicionados 15% acima de todos os concorrentes, porque a nossa proposta de valor é diferente. Então, quando ele vem para uma franquia, quando ele escolhe uma franquia com a marca estabelecida, isso vai agregar também valor para ele no restante do negócio. Falando agora, Marcos, dessa trajetória de vocês, né? Quando eu falo vocês, é você, o Marcos Barros e a Valéria Barros, sua esposa, que também está à frente desses dois negócios de sucesso, não só aí na capital cearense, né, em Fortaleza, mas também em outros estados. A trajetória profissional de vocês é bem interessante, né, porque vocês começaram, né, no mercado de trabalho, como todo mundo começa, com emprego formal, carteira assinada, com todos os direitos que nós, trabalhadores seletistas, temos, né? Vocês atuavam em algumas empresas, atuaram em diferentes empresas, mas como é que surgiu essa ideia de empreender, de vocês mergulharem nesse mundo do empreendedorismo? Eu comecei, né, assim, surgiu para mim, né, porque eu comecei com 9 anos, eu digo que papai, é necessidade mesmo, né, então assim, papai faleceu e tal, e eu tinha que ajudar em casa para poder suprir a casa, né, com a minha mãe e minha irmã recém-nascida. Então comecei a trabalhar como CLT, como você falou aí, e fui trabalhar no escritório, contribuir. Só que, assim, eu sempre fui inconformado, sabe? Feliz, mas sempre inconformado com aquilo. Rapaz, eu acho que pode ser mais. Não consigo identificar ainda de onde veio essa mentalidade ali, mas em algum momento, com certeza, foi meu pai, minha mãe me colocou aquilo, né? Isso. E aí, segui, mas sempre querendo mais, entendeu? Eu digo, rapaz, eu não posso aceitar ficar só nisso. Então, fui trabalhando, CLT, e num dado momento comecei a empreender eu compartilhei, comprei um computador, e como pequeno, todo iniciante, comprei um computador e fui fazer cartão de visita, fazer esse tipo de trabalho, né, inicial, e aí eu entendi a mágica de, rapaz, eu preciso comprar horas, não vender minhas horas, né, eu sempre digo isso. Eu preciso juntar-me a mais pessoas para que eu possa ter uma escala. E isso aliado com conhecimento, aí a gente já começa a querer buscar mais um desenvolvimento pessoal, e começou disso, né? E minha esposa, por outro lado, né, eu conheci ela, estava com 20 anos de idade, nós temos 20 anos casados, ela era vendedora, também em área comercial, então já vivia essa rotina de comércio, de comprar, vender, se relacionar, né? E daí casamos, continuamos trabalhando, né? Não, eu já estava empreendendo, mas ela continuava ainda trabalhando numa empresa, e ela sempre falava que um dia ia empreender, né? Inicialmente, eu acho que pela imaturidade, a gente não queria trabalhar junto na época, mas aí, um dado momento, que foi onde começou a Trevo, né? Ela foi fazer um treinamento aí, desenvolvimento pessoal, e foi a hora do start. Ela disse, agora, né? Vou pedir para sair do negócio, que estava muito bem, né? Mas ela disse, eu vou sair e vamos colocar um negócio, né? Que foi de onde começou a Gelateria Trevo, que foi nosso primeiro negócio. Começou a gelateria. Quando nós começamos a gelateria, entendemos que o gelato era uma alimentação, uma sobremesa, uma coisa no final de semana, não tinha, fomos analisar a recorrência, o cliente voltava uma vez por semana, e eu já consumia muito açaí, né? Ela se identificava muito com a gelateria e eu consumindo açaí que não era Trevo. Então, naquele dado momento ali, a gelateria já tinha sido, assim, um grande fluxo, já tinha sido reconhecido na cidade, que era um produto diferente, sabe, um atendimento diferente, tudo isso. E aí a gente, nesse momento, acho que 6 meses depois, vamos abrir um açaí. Porque aí foi onde
o poder que eu convenci, né? Olha, alimentação saudável, eu já consumia muito produto, né? O cliente tem uma recorrência, olha, os clientes aqui consomem açaí, eu consumo açaí todo dia. Então, e eu fiz um pequeno estudo, né? Perguntando para outras pessoas, sempre eu consumo 3 vezes, 4 vezes, eu digo, olha, tem uma recorrência maior. Então, e aí daí, assim, basicamente foi isso, né? Daí iniciou o açaí, né? Nessa trajetória. Ou seja, Marcos, foi uma caminhada de muita adversidades, né? De obstáculos, de superação, né? Não foi por oportunidade, mas por uma necessidade que vocês, de fato, se reencontraram, digamos assim, no mundo do empreendedorismo, né? Sim, sim. Empreender é isso, né? A superação a cada dia, né? Cada momento, acho que está superando e são muitas oportunidades, né? A gente pode estar gerando valor, né? Eu acho que hoje a gente pode contribuir, eu entendo que é crescer e contribuir sempre, né? Eu acho que desde a época que eu estava lá, né? Eu acho que tem pessoas que estão assistindo que querem empreender, então não é sobre os meus direitos, sabe? Sobre quando eu estava lá trabalhando, mas era sobre assim, o que é que eu posso contribuir mais. Eu era a pessoa que estava lá trabalhando, mas que entregava mais, e que estava mais tempo, que estava servindo. Então, na primeira oportunidade que teve, quem era a pessoa era o Marcos. Rapaz, o Marcos é o que está disponível, é o que contribui, entende? Então é isso. Quando eu faço, agrego mais valor, a minha forma de agregar valor era contribuindo lá, que estava lá onde tinha uma multidão. E aí, assim, eu fui gerando valor por onde eu passava. Então, eu acho que foi isso. Perfeito. Marcos Barros, o nosso tempo está chegando ao fim, mas muito bacana conhecer um pouquinho aí da história de vocês, a sua história, a história da Valéria, vocês que estão aí à frente dessas duas marcas que vêm se consolidando cada vez mais no Brasil, que é a Trevo Gelateria, a Trevo Açaí. Inclusive, eu soube que a Valéria publicou um livro, né? Ela é autora de um livro contando um pouco ali da trajetória dela, da jornada dela, dessa mudança de vida dela, de Minas Gerais para o Ceará, para o interior do Ceará. Hoje vocês estão estabelecidos na capital cearense, em São Paulo, com possibilidade de expansão até 2025 para quase 200 lojas. Me corrija se eu estiver enganado. E é isso, Marcos, eu quero aqui agradecer a sua participação conosco nessa entrevista, nesse bate-papo especial, falando um pouquinho aí sobre o mercado de franquias de açaí no país e também sobre dicas, né, as possibilidades que os empreendedores que estão nos assistindo, as pessoas que ainda querem se tornar empreendedoras, elas podem ter aí, ver essa possibilidade em uma franquia de açaí. Meu amigo, muito obrigado. Não, você está correto em tudo que você falou. Então, é possível sim, independente. Então, a gente teve essa trajetória, assim, é só não desistir, né? E estar no lugar das pessoas de onde você quer chegar. Estar com as pessoas que estão no lugar onde você quer chegar. Porque aí a gente entende que sucesso deixa o caminho, tem um caminho a seguir, né? Tem um modelo a seguir, seja um modelo da franquia ou um modelo de qualquer resultado. Então, e é treinável, né? A gente fala assim, sucesso é treinável. Então, quem está assistindo e quer empreender, entendeu? Siga, treine, capacite, que o maior investimento é na sua capacitação, né? E aí, com certeza, se buscar uma franquia de açaí, é um mercado crescente. Procure entender se você tem afinidade com o produto, com tudo isso, e com certeza você terá sucesso aí na sua jornada empreendedora. É isso, empreendedor, futuro empreendedor, não desista dos seus sonhos. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até agora aqui comigo e até a próxima entrevista aqui no canal Empreender.